Boa noite então a todos os meus irmãos e irmãs das igrejas de Almada, de Foz e de Paivas. É um privilégio estar convosco esta noite, que já é sábado, e é um privilégio, penso eu, podermos entrar neste sábado sagrado, dia do Senhor, com uma reflexão sobre um capítulo do que eu considero ser o livro mais importante para o Adventista do sétimo dia, à exceção, claro, da Bíblia. Ora, nós vamos ver o capítulo perante o registro da nossa vida e eu vou abordar este capítulo em três secções. Dividi a minha intervenção em três secções. A primeira fala um pouco sobre o juízo investigativo, nomeadamente em Daniel 7. Depois vamos abordar a relação entre o juízo e a segunda vinda. E por fim vou terminar com uma exortação a todos vós que estão a acompanhar, para que nós compreendamos bem a importância deste tema do juízo e hajamos em consideração de maneira concordante com ele na nossa vida espiritual. Então, pronto, depois de fazer o sumário, comecemos então o nosso programa de hoje. E eu começo o programa com a citação de um texto bíblico que é bastante conhecido, mas que convém termos presente. É o texto de Daniel 7, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Foi assim que foi apresentado em visão ao profeta Daniel o início do juízo, em que o caráter e a vida dos homens serão avaliados e em que eles receberão a sentença de acordo com as suas obras. Deus, que é aqui descrito como o ancião de dias, que é a origem do ser e a fonte da lei, preside ao juízo. Os anjos, que são aqui referidos como os milhões e milhões que estão ao seu redor, são os coadjutores e testemunhas neste grande tribunal. Depois, em Daniel 7, 13 e 14, continua dizendo: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Ou seja, este semelhante ao Filho do Homem, que era o título que Jesus preferia usar quando falava de si no tempo dos Evangelhos, e que nós podemos ver nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, este título de Filho do Homem representa Cristo, que vem aqui até Deus, o Ancião de Dias, para receber o seu reino, que lhe será confiado no final da sua obra como mediador entre o homem e Deus. É esta vinda que estava profetizada para acontecer em 1844, isto é, no final do período de tempo previsto na profecia das 2.300 estados e manhãs de Daniel 8:14. Nós já estudamos amplamente esta profecia, eu lembro aos nossos irmãos, podem ver o programa com o título O que é o Santuário. Rodeado de anjos ministradores, Cristo, o nosso sumo sacerdote, entra no Santo dos Santos do Santuário Celestial e comparece à presença de Deus para realizar o juízo investigativo e para terminar a sua obra de expiação em favor de todos os verdadeiros crentes. No serviço típico do santuário terrestre do antigo Israel, apenas aqueles que vinham perante Deus arrependidos, tendo confessado os seus pecados, tinham uma parte no serviço do dia das expiações, porque o dia 10 do sétimo mês, o dia das expiações do calendário judeu, o dia mais importante litúrgico e religioso do judaísmo, era uma forma de juízo. Ao mesmo tempo que era purificado o santuário pelo sumo sacerdote para eliminar do registro do santuário todos os pecados acumulados ao longo do ano, esse serviço era, acreditava-se, acompanhado por um juízo que Deus no céu fazia
passando em revista os nomes de todos os israelitas que tinham vindo até ele ao santuário durante o ano transato e dando uma medida de vida adicional ou não, conforme a posição que cada israelita tivesse assumido durante o seu percurso espiritual nesse ano e, especialmente, durante esse dia das expiações. Do mesmo modo, no juízo investigativo, que culmina a obra da expiação de Cristo, apenas são considerados os casos dos que se declararam pelo Messias, ou seja, só os que se declararam como servidores do Messias ou que viria, por exemplo, as pessoas do tempo de Noé ou no tempo de Moisés, ou então do Messias que já veio, por exemplo, as pessoas no nosso tempo ou até no tempo do apóstolo Paulo, por exemplo, só essas pessoas que se declararam pelo Messias, que se declararam confiar na sua obra expiatória quando ele viesse à Terra ou depois de ele vir à Terra, essas pessoas são as únicas que são consideradas no caso do juízo investigativo. O juízo dos ímpios ocorre noutro momento e noutro julgamento. O primeiro julgamento que acontece, segundo a Bíblia, o caso do juízo investigativo, é apenas para os, podemos assim chamar, para os justos, ou pelo menos para os que se declararam adeptos do Messias, Jesus Cristo. E porquê é que nós sabemos isto? Porque em 1 de Pedro 4, versículo 17, está escrito o seguinte: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, nós vemos aqui claramente que o juízo, que podemos chamar de juízo final, tem várias fases, e a sua primeira fase, a fase do juízo investigativo, acontece quando Deus julga aqueles que se declararam fiéis ao seu governo e ao seu Messias. Os livros de registro existentes no céu, nos quais são registados os nomes e os atos dos homens, determinam as decisões do juízo. Disse Daniel em Daniel 7, versículo 10: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Um destes livros é o livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida contém os nomes de todos que alguma vez aceitaram o Messias. Por isso, Jesus disse aos discípulos, em Lucas 10, versículo 20, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Paulo fala acerca dos seus fiéis trabalhadores em Filipenses 4, 3, dizendo que os nomes deles estão no livro da vida. Daniel, referindo-se ao tempo da angústia final, declara que serão salvos os membros do povo de Deus, isto é, diz ele, todos aqueles que se achar escrito no livro, em Daniel 12, 1. E João, em Apocalipse 21, 27, diz que entrarão apenas na Nova Jerusalém aqueles cujos nomes estão, diz ele, inscritos no livro da vida do Cordeiro. Além disso, segundo Malaquias, há um memorial com as boas obras daqueles que, diz ele, temem o Senhor e se lembram do seu nome. Malaquias capítulo 3, versículo 16. As palavras e os atos de amor e de fé estão registados no céu. Por isso, Neemias escreveu em Neemias 13, versículo 14. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus. Neste livro memorial de Deus, todo o ato justo, toda a palavra justa, todo o pensamento justo, toda a intenção justa estão imortalizados. Mas existe também um registro dos pecados do homem, porque, como diz Eclesiastes, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Diz-nos isto em Eclesiastes 12, versículo 14. Diz também Jesus em Mateus 12, versículos 36 e 37, o seguinte: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Fim de citação. Os propósitos e os motivos secretos das palavras e ações estão registadas, porque o apóstolo Paulo diz-nos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 o seguinte: Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas
e manifestará os desígnios dos corações. Fim de citação. Assim, todas as obras dos homens realizadas neste mundo passam em revista perante Deus e são registadas no registro individual de cada um como sendo um ato justo ou injusto, bom ou mau, de acordo com a lei de Deus ou contrário à lei de Deus. Porque, de facto, a lei de Deus, que nós já estudamos num dos nossos programas, é o código legislativo que irá ser usado no juízo. Sobre a importância da lei de Deus para a nossa vida espiritual, eu remeto os nossos ouvintes, se não assistirem a esse programa, para verem o programa A Lei Imutável de Deus, em que eu explico claramente a imutabilidade, a perenidade e a atualidade da lei de Deus para a vida do cristão. Ora bem, a lei de Deus é o padrão pelo qual serão julgados o caráter e a vida de cada homem e mulher. Por isso está escrito em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Tiago, o irmão de Jesus, aconselha-nos em Tiago 2, versículo 12, dizendo: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Todos aqueles que forem considerados dignos no juízo serão recompensados com a ressurreição dos justos e com a vida eterna. Disse Jesus em Lucas 20, versículos 35 e 36. Ele disse: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, ele está a dizer que, numa expressão idiomática semítica, de que estas pessoas seriam dignas de passarem pela ressurreição dos justos. Assim, os justos mortos só serão ressuscitados depois de terminado o juízo investigativo. Portanto, não estarão presentes em pessoa no Tribunal Celeste, quando os registros forem examinados e os seus casos decididos. Eles estarão presentes, mas pelo seu representante. Jesus será o advogado dos justos perante Deus. Como diz 1 João capítulo 2, versículo 1, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E a Bíblia, em Hebreus, deixem-me procurar aqui, Hebreus 9, 24, tem alguma coisa importante a dizer. Ela diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, fica aqui clara a atitude e a função mediadora de Jesus. E em Hebreus 7, 25 diz, falando de Jesus, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esta é a grande função de Jesus no juízo investigativo, ser o salvador, o advogado, o intercessor dos justos que são dignos, que se revelarem ser dignos de herdar a vida eterna. Sendo os livros de registro abertos no julgamento, a vida de todos os que se declararam por Deus durante a sua vida no passado é revista por Deus. Começando com Adão, o nosso advogado Jesus apresenta o caso de cada geração sucessiva e terminará o juízo investigativo com a geração dos que estão vivos por altura da segunda vinda. Todo o nome é mencionado. Cada caso é investigado. Nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Quando algum tem pecados no livro de registro que não foram confessados e, portanto, não foram perdoados, o seu nome será apagado do livro da vida e o registro das suas boas obras será apagado do livro memorial de Deus. Por isso, Deus disse a Moisés, em Êxodo 32, versículo 33, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. E diz o profeta Ezequiel, em Ezequiel, deixem-me encontrar aqui, Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Ele diz assim, mas desviando-se o justo da sua justiça
e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Portanto, fica aqui claro que aquele que foi justo, mas se desviou do caminho, como por exemplo alguém que tenha aceitado Jesus Cristo no momento da sua vida, mas tenha-se afastado da igreja e tenha abandonado a fé, essa pessoa está nas condições de que Ezequiel 18, 24, que eu acabei de ler, se refere. Ou seja, a pessoa não será mais considerada como justa, os seus registros positivos serão apagados e ela será condenada à morte eterna. Mas todos os que se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, os confessarem e reclamarem o sacrifício expiatório de Cristo, foram declarados perdoados. E esse perdão está também registado nos livros do céu. Ao serem participantes da justiça de Cristo, os seus caracteres estão em harmonia com a lei de Deus. Os seus pecados serão apagados e eles serão considerados dignos da vida eterna. Por isso, o Senhor declarou: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus disse isto pela boca do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25 do livro de Isaías. E disse Jesus, este texto também é importante, Jesus em Apocalipse 3:5 diz o seguinte, deixem-me ver, 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Portanto, fica aqui claro que Jesus irá dar, digamos assim, a cara, responder como representante daqueles que foram leais a ele até ao fim. E em Mateus 10, versículos 32 e 33, diz assim, é Jesus que está a falar. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Isto significa que qualquer pessoa que aceitar o cristianismo, a fé de Jesus, e se declarar cristão e for fiel à sua profissão de fé até ao fim da sua vida ou até à vinda de Jesus, essa pessoa terá a intercessão de Cristo em seu favor no momento do juízo investigativo. Qualquer um que, pelo contrário, fizer a apostasia da sua fé, afastar-se do caminho reto e negar Cristo pelas suas palavras e atos, será também negado por Jesus no momento do juízo investigativo, quando o caso dessa pessoa for analisado. Assim, Cristo pede para o seu povo não apenas perdão e justificação, mas também uma parte na sua glória e um lugar no seu trono. Cristo vai vestir os seus fiéis com a sua própria justiça para que possa apresentar ao seu Pai uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É a frase tirada de Efésios 5:27, proferida pelo apóstolo Paulo. Os nomes dos seus fiéis permanecerão no livro da vida, sendo sobre eles que está escrito em Apocalipse 3:4, e comigo andarão de branco, porque são dignos disso. Diz-nos Jesus. Quanto à relação do juiz e da segunda vinda, que relação existe? A obra do juiz investigativo e a eliminação dos pecados nos registros deverá ser realizada antes da segunda vinda. Como os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam removidos antes de concluído o julgamento em que o seu caso é investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem, diz ele, os tempos do refrigério pela presença do Senhor e ele, o Deus eterno, enviar Jesus Cristo. É o que nos diz Atos 3, versículos 19 e 20. Assim, quando se encerrar o juízo de investigação ou o juízo investigativo, Cristo virá a esta terra e o seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra.
No serviço típico do santuário terrestre, no dia das expiações, o dia 10 do 7º mês, tendo o sumo sacerdote terminado a expiação em favor de Israel, ele saía do santuário e abençoava a congregação. Do mesmo modo, no serviço antitípico, Cristo, no fim da sua obra como mediador, aparecerá, diz-nos Hebreus 9:28, segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação, para abençoar o seu povo expectante com a vida eterna. Tal como o sacerdote, ao remover todos os pecados do santuário, os confessava sob a cabeça do bode para Azazel, que é também chamado o bode emissário, também, por seu lado, Cristo, no fim do juízo investigativo, quando esse juízo investigativo terminar e toda a casa de Deus tivesse julgada para salvação ou para perdição, Cristo irá colocar todos os pecados que a casa de Deus cometeu, que os crentes em Jesus cometeram, serão colocados sobre o seu originador e sobre o responsável primeiro destes pecados, ou seja, Satanás, o originador e o instigador do pecado. Isto aqui há uma relação entre o rito da purificação do santuário na antiguidade e o rito, podemos chamar assim, da purificação do santuário celeste no fim dos tempos, antes da segunda vinda de Jesus. Quando isto acontecer, quando os pecados forem eliminados do registro dos santos de Deus e esses pecados forem colocados simbolicamente na cabeça de Azazel, ou seja, o nome antigo arcaico para Satanás, o plano da salvação estará terminado com a erradicação final do pecado do universo e com a salvação de todos que estiverem dispostos a renunciar ao mal. E agora, como eu disse, eu queria terminar com uma exortação dirigida aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão a acompanhar este programa. Este pensamento, diz-nos Ellen White, é muitíssimo solene. Se nós pensarmos bem nisto, realmente é um sentimento de solenidade que nos invade. Dia após dia, são registados os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos nos registros do céu. Anjos relatores registram tanto o bom como o mal na nossa vida. E todos os nossos atos, palavras e mesmo motivos secretos devem exercer o seu peso na decisão que Deus tomará sobre o nosso destino eterno. Assim, o caráter de cada homem é fielmente delineado nos livros celestes. No juízo, o uso que fizemos de cada talento que Deus nos deu é escrutinado. Usamos nós os nossos talentos e bens para a glória de Deus e para a salvação da humanidade? Foi essa a nossa atitude como cristãos? Fomos cristãos autênticos? Estivemos de acordo na prática, na vida, com a nossa profissão de fé tão elevada em Cristo Jesus? Notem que não há valor em si mesma na mera profissão de fé em Cristo. A mera profissão de fé, o eu dizer que sou cristão, o eu dizer que eu fui batizado, o eu dizer que pertence à igreja A, B, ou mesmo à igreja remanescente, à igreja adventista do sétimo dia, não me dará a salvação. Apenas o amor que é demonstrado pelas obras é contado como genuíno. Ora, é apenas o amor envolvido que dá valor a cada ato e palavra aos olhos de Deus. O assunto do santuário e do juízo investigativo deveria ser bem entendido pelo povo de Deus. Todos os crentes deveriam possuir um adequado conhecimento da obra que está a ser desenvolvida por Cristo, o nosso sacerdote, no céu, neste exato momento em que falamos. De facto, todos nós iremos passar, mais tarde ou mais cedo, em juízo. E devemos preparar-nos hoje mesmo, estabelecendo uma relação redentora com Jesus. Ou seja, aceitar Jesus como nosso Salvador, não apenas de nome, mas estabelecer uma relação com Ele, uma relação de afeto profundo, de fé profunda, de confiança profunda, que resista ao exame mais escrutinador e que nos ponha em sintonia com o amor de Cristo revelado por Ele à humanidade na cruz do Calvário. É isso que nós temos que fazer para passar no juízo. A intercessão de Cristo em favor do homem no santuário celeste
É tão essencial para o plano da salvação como foi a sua morte na cruz. Pela sua morte na cruz, Jesus começou a obra que, após a sua ressurreição, continua a desempenhar no céu, a obra da expiação. Nesta obra de intercessão é refletida a luz que emana da cruz do Calvário. Portanto, o trabalho que Jesus está a fazer agora, no juízo investigativo, faz parte da obra global de expiação do pecado do povo de Deus, para que esse povo tenha acesso à salvação. Há já mais de 170 anos que esta obra está a ser realizada. Esta obra expiatória, e esta obra expiatória específica relacionada com o juízo investigativo. Muito em breve, quão breve nós não sabemos, Cristo começará a julgar o caso da última geração antes da sua segunda vinda a esta terra. Quando o juízo investigativo se encerrar, o destino eterno de todos os homens e de todas as mulheres terá sido decidido. Depois disto, terminará o tempo da graça. Quando o tempo da graça terminar, algum tempo que não sabemos quanto, antes da segunda vinda de Jesus à Terra, deixará de haver oportunidade para os homens e as mulheres mudarem de bandeira, passarem da bandeira de Satanás para a bandeira de Cristo, convertentes a Cristo, ou abandonarem a bandeira de Cristo e passarem para a bandeira de Satanás. Quando o tempo da graça terminar, estarão decididas todas as decisões que eram para ser tomadas, e os justos do tempo do fim, que foram considerados dignos de serem aprovados no juízo investigativo, estarão firmados na fé, serão conservados pela ação do Espírito Santo, firmes no seu caráter de cristão para toda a eternidade. Por isso, o apelo que Ellen White faz ao terminar este capítulo, o apelo dela é que nos entreguemos agora a Cristo, para que quando chegar o momento de sermos julgados, Ele não diga de nós o que está escrito em Daniel 5:27, que é: pesado foste na balança e foste achado em falta. Esta era a mensagem que eu queria trazer-vos relacionada com este capítulo importante do livro O Grande Conflito de Ellen White. No próximo programa, nós vamos estudar o que a Bíblia tem a dizer sobre a origem do mal. Vamos ver como se originou o mal no céu e como ele se estendeu ao planeta Terra. Vamos perceber porque é que, afinal, pessoas como, por exemplo, as pessoas que trabalham no domínio da saúde, os médicos e os enfermeiros, testemunham tanto sofrimento, tanta dor, tanto mal físico e mental. Ou porque é que as pessoas que trabalham na área da justiça, sejam juízes, servidores do Ministério Público, advogados, ou que trabalham nas forças da ordem, sejam dirigentes de polícia ou agentes das autoridades, porque é que eles lidam com tanto mal, com tanto crime, com tanta maldade? Vamos ver a origem do mal, como é que ele surgiu no universo, criado por um Deus perfeito, omnipotente, omnisciente e perfeitamente bom. Vamos ver como é que o mal surgiu e também vamos ver como é que ele acabará. Estão convidados para estarem presentes no próximo capítulo deste programa do livro, do estudo do livro O Grande Conflito.